Muito boa noite. O Brasil vive um grande momento eleitoral em que os cidadãos deste maior país lusófono irão eleger o próximo Presidente da República no dia 5 de outubro. Hoje acontece o último e decisivo debate entre os candidatos na Rede Globo da televisão. Estas eleições polarizam a atenção mundial, não só porque o Brasil, parte dos BRICS, é percebido como uma potência emergente, mas também porque pela primeira vez um país desse porte pode eleger uma das duas mulheres dos três candidatos mais bem posicionados a vencer esse pleito. Falamos da atual presidente Dilma Rousseff, do PT, e da senadora Marina Silva, do PSB. O agora segundo posicionado nas sondagens é o antigo governador de Minas Gerais, Aécio Neves, candidato do PMDB. Sendo questão de interesse para a opinião pública cabo-verdiana, sobretudo pela presença cada vez mais ativa do Brasil, tanto na CPLP como na África, decidimos fazer destas eleições uma conversa em dia. Convidamos para este debate o jornalista e diretor da Rádio de Cabo Verde, Anatólio Lima, a socióloga e professora universitária Euridice Monteiro e o jurista e professor universitário João Alvarenga. Boa noite a todos. Boa noite. E obrigado por vir à TCV falar das eleições presidenciais no Brasil. Eu começo por si, João Alvarenga, para os nossos telespectadores perceberem do que é que estamos a falar e das diferenças principais eleitorais entre esses dois países. Qual é o sistema eleitoral brasileiro? Em breves palavras, como é que explicarias esse pormenor para o telespectador cabo-verdiano? Boa noite a todos. O Brasil tem um sistema eleitoral que combina para as diferentes eleições um sistema proporcional e outro maioritário. Para os cargos como presidente e governador, que vão à eleição agora, o sistema é maioritário. E também para senador. Para o cargo de deputado federal e deputado estadual, o sistema é proporcional. Há algumas particularidades. O sistema eleitoral é obrigatório, todos os eleitores são obrigados a votar. Quem não vota fica sujeito a multa e algumas outras penalizações. O voto é eletrônico, portanto, há uma urna que é eletrônica com um sistema biométrico que a pessoa chega e preenche, coloca o número do candidato de sua preferência e confirma, escolhendo o candidato que achar, portanto, da sua preferência. Uma grande diferença entre o sistema brasileiro e cabo-verdiano é a questão dos partidos políticos, que tem muitos partidos políticos. São 32 partidos políticos registrados oficialmente no Tribunal Eleitoral e cerca de 22 operam no Parlamento. São duas câmaras, o Senado e a Câmara dos Deputados, e essa quantidade de partidos leva a um problema que é a questão da governabilidade por causa da fragmentação partidária. Portanto, são vários partidos e cada partido, mesmo o partido vencedor das eleições, portanto, se tem um candidato a presidente, não consegue atingir, não consegue, no máximo chega a 20%, se muito. Total. Se muito. Pelo que tem que fazer coligação, então um sistema que obriga a coligações para que haja governabilidade. Então, esses aspectos, e acrescentando também a questão da infidelidade partidária. Portanto, um candidato, por exemplo, pode ser eleito num determinado partido, amanhã ou depois ele muda para outro partido, porque e também por causa do facto de o voto ser nominal. Sim, portanto, a força está no candidato. O candidato é eleito, então pode, tanto se sente à vontade para mudar de um partido para outro. Euridice Monteiro, o Brasil vai a votos, vai eleger não só o Presidente da República, mas também o Governador do Estado, deputados federais. Eu gostaria também que nos elucidasse a esse nível como é que vai acontecer esse pleito. De facto, o sistema de governo brasileiro é totalmente diferente do nosso. Nós aqui em Cabo Verde temos um sistema semipresidencialista. As nossas eleições, a partir dessa diferenciação do sistema e sistema de governo,
forma de governo, nós já podemos perceber a própria diferenciação a nível dos tipos de eleição. Aqui em Cabo Verde nós temos 3 eleições legislativas, presidenciais e autárquicas, e cada uma dessas eleições acontece uma data própria. Inclusive a última revisão do Código Eleitoral fez essa separação maior da data de realização das eleições legislativas e presidenciais, sobretudo para evitar a questão da influência dos resultados de um sobre o outro. No caso do Brasil, é interessante porque apenas as eleições municipais é que acontecem numa data própria, vão acontecer daqui a 2 anos. No dia 5 de outubro vão ser realizados 5 tipos de eleições para presidente, para governador, para senador e para deputados estaduais e para deputados federais. Portanto, há aqui uma complexidade interessante, e essas 5 escolhas que os eleitores brasileiros terão que fazer serão no mesmo dia, e o boletim de voto, que é eletrónico, permite esse registro, e, portanto, a própria contagem de votos será na hora, todo o processo é muito... há essa eficiência do sistema, e também há uma outra coisa que é extremamente interessante, que é a questão da regulação de todo o processo eleitoral. Existe o Tribunal Superior de Eleições que acompanha todo o processo eleitoral e regulariza todas essas situações. Só para dar um exemplo, no último debate que aconteceu na semana passada, hoje haverá um debate daqui a 2 horas na Rede Globo, mas no último debate houve uma situação caricata de um candidato que fez uma declaração totalmente homofóbica, e então o que é que aconteceu? Há, desde já, uma interposição do caso junto do Tribunal Eleitoral. Então, esse caso já está acionado junto do Tribunal Eleitoral e vai desenrolar nos próximos tempos. Portanto, há essa questão extremamente interessante a notar, que é a questão da eficiência do sistema, da regulação de todo o sistema, do controlo também, e, portanto, são elementos extremamente interessantes a partir do Brasil, experiências interessantes. As eleições do Brasil também já têm uma marca que tem a ver com toda a cobertura mediática, o marketing político, é o forte, digamos assim, de um pleito eleitoral brasileiro. Como é que avalias, Anatólio Lima, essa particularidade brasileira no campo do marketing, da comunicação? Desde logo porque estamos a falar de umas eleições as mais caras de sempre. As atuais eleições, acho que a eleição que acontece agora, portanto, preços diferentes, cargos, são as mais caras de sempre, e segundo alguns dados que eu estive a ver, inclusive entre a organização da campanha e a organização das eleições e a campanha, fala-se já de um custo superior àquilo que foi, digamos, disponibilizado para a organização da Copa do Mundo. De modo que, em termos de meios, estamos a falar de meios brutais, em termos de estratégias publicitárias e de marketing político. Só por isso já temos um marco que diferencia as eleições que acontecem agora com as eleições pretéritas. Mas também em termos de utilização, de veiculação das informações, das mensagens e também de toda a campanha de marketing que é feito, temos um sistema que é diferente do nosso. É diferente do nosso, mas também é diferente, digamos, do sistema norte-americano. Enquanto que aqui em Cabo Verde, todos os partidos concorrentes têm igual tempo para a emissão das suas mensagens, para a exposição das suas plataformas políticas e programáticas, ou seja, independentemente do peso eleitoral de um partido, estando ele na situação ou na oposição, tendo uma bancada parlamentar ou tendo apenas uma representação no Parlamento, um deputado ou 2, como é o nosso caso aqui no país, os partidos têm exatamente o mesmo tempo de antena, que é dividido pelos partidos participantes. No Brasil não acontece isso. Nos Estados Unidos temos um sistema diferente. Os partidos podem comprar espaços nos órgãos de comunicação social, na televisão, nas rádios, jornais. Os partidos podem comprar, e muitas vezes o que faz a diferença nos Estados Unidos da América é exatamente o poderio económico, ou a capacidade dos partidos políticos em conseguirem, quanto maior volume de recursos conseguir arrecadar, mais tempo têm também para fazer uso dos médias norte-americanos para, naturalmente, levar a sua proposta ao eleitor norte-americano. No Brasil não acontece nenhuma coisa nem outra. No Brasil, o que nós temos, os partidos têm
os tempos de antena são divididos de acordo com a representatividade parlamentar de cada um dos partidos. Ou seja, os partidos que não têm presença no Congresso, não estão presentes, não têm deputados eleitos, não podem, digamos, não têm tempo de antena. E os partidos maioritários, naturalmente, têm muito mais tempo de antena. E nesse caso, nestas eleições, se formos ver o PSDB, que tem o candidato Aécio Neves, não aparece coligado. Da mesma forma que o PSB da Marina Silva. Ou seja, aparece então somente com o tempo que esses partidos têm de acordo com a sua representação parlamentar. Desde logo, a Marina está em desvantagem, porque a candidata Dilma do PT, para além do tempo do PT, que já é um partido que tem uma presença no Congresso, uma presença expressiva, mas também o PT aparece coligado com vários outros partidos, o que faz com que o tempo de antena destinado ao PT é muito superior ao tempo que a Marina tem e ao tempo que o outro candidato do PSDB tem. Então é um sistema também diferente. É diferente do modelo cabo-verdiano e é diferente do modelo norte-americano. Portanto, temos 3 modelos, não sei qual é que é mais democrático. Sim, mas em termos de cobertura, nós temos os debates que estão a acontecer nas redes, Band, Record, Globo, em termos para os candidatos a presidente, todos lá. Todos, vírgula, os 7 melhores posicionados nas últimas sondagens. Os 3 ficam. Portanto, exatamente. Os 7 melhores posicionados é que têm participado. Até porque nós temos alguns candidatos que sequer chegam a 1% dos votos. Então, esses não vão participar dos debates. Estão somente os três, digamos, com possibilidade de ir para a segunda volta, mas outros, como são conhecidos no Brasil, candidatos nanicos, mas que têm alguma representação, alguma expressão eleitoral, porque têm mais de 1%, e vão participar. Portanto, têm acontecido debates entre 7 candidatos às eleições presidenciais do dia 6. Agora vamos entrar particularmente neste pleito. Euridice Monteiro, o que é que chama a tua atenção nessas eleições presidenciais? O que é que de vista é-te de frente? De facto, essas eleições estão a ser marcadas pela, não diria excessiva polarização, mas já uma forte polarização, e também são eleições que estão fortemente marcadas pelas contradições. E nós vamos perceber as contradições dessas eleições quando, por exemplo, articularmos a questão, 3 elementos principais. O primeiro elemento, que é a dimensão dos partidos políticos e das coligações. Um segundo elemento, os candidatos, os presidenciáveis, uma vez que nós vamos analisar apenas as eleições presidenciais. Portanto, quando cruzarmos a questão dos partidos, das coligações e lutas ideológicas com os candidatos e depois os temas relevantes nessas campanhas, nós vamos perceber como é que surgem, como é que vão emergir um conjunto de contradições nessas eleições. E são eleições extremamente importantes também e com lições de algum modo, algumas positivas, outras nem tanto, que a nível de outros países que estão a acompanhar essas eleições acabam também por ser interessantes, sobretudo para poder comparar e poder ver o que é que a nível mundial está na ordem do dia, o que é particular de uma dada região, neste caso o Brasil. Eventualmente há questões que nos são familiares, outras que nem tanto. Portanto, eu queria só reforçar aqui a ideia de que esses 3 elementos poderemos mais à frente analisar, que é a questão dos candidatos, a questão dos partidos e suas coligações, tendências ideológicas, essas separações ou distinções. Leva a contradições várias. Exatamente, essas contradições todas, e a própria questão das temáticas relevantes, o que é que está a ser colocada em debate, o que é que não se discute. Portanto, essas questões todas são extremamente interessantes aqui para o debate, e lá no Brasil também já estão a suscitar muita discussão. Alvarenga, o que é que destacaria à primeira vista sobre essas eleições de frente, antes de entrarmos nos nossos pormenores? Porque é que essas eleições são especiais, por exemplo, se quiser? Sim, eu acho que, desde logo, esse governo que está no poder, o governo Dilma, é uma espécie de prolongamento do governo Lula. Eu acho que, de certa forma, é uma espécie de uma avaliação complexa que é complexa, uma avaliação complexa daquilo que foi o governo Lula. Eu vou explicar de que maneira. Porque o governo Lula teve, depois, portanto, dos 8 anos, teve um bom desempenho, e essa foi a avaliação. Mas o governo Dilma
nesses 4 anos tem aspectos muito positivos, mas tem outros nem tanto. Por exemplo, no aspecto econômico, ela não conseguiu, portanto, alcançar um nível de crescimento desejável. Mas, em termos sociais, reduziu o desemprego a taxas muito baixas, chegou agora, em agosto, a 5%, um desempenho extraordinário, o nível de inclusão. Agora já falam até em 4%. Bom, essa é uma estimativa, né? Mas 5% é algo que já foi confirmado. O que se vai questionar é se, com esse nível de desempenho dela, porque a avaliação do governo dela, comparativamente ao governo Lula saiu com uma aprovação de 81% a 83% e o governo também dele muito bem avaliado. O governo de Dilma não, quer dizer, tem uma avaliação muito baixa, cerca de 37%, o que o eleitor vai ter que escolher é se vai, espécie de dar uma continuação a esse governo Lula, ou se vai querer um novo governo, porque pode achar, e até o mercado também já sinalizou de algumas formas, através das quedas nas bolsas, portanto é uma forma que o mercado sinaliza para um determinado candidato. Portanto, o eleitor vai ter que optar, portanto, entre esses dois campos, se vai continuar ou se vai querer mudar e ver se alguma... Portanto, se as coisas poderão mudar ou melhorar a partir daí. Portanto, tem aspectos positivos, mas todos os candidatos, eles não diferem muito nas principais propostas. Por exemplo, no aspecto da inclusão social, todos vão dizer, bom, vamos continuar a incluir mais pessoas, tirar mais pessoas da pobreza. No aspecto econômico, vamos promover o crescimento econômico. Um outro aspecto é o combate à corrupção. Portanto, todos vão dizer, vamos combater a corrupção. E a segurança também, um aspecto que teve a ver com aquilo que aconteceu no ano passado, que é a questão da reforma política, que levou às grandes manifestações do ano passado, em 2013, manifestações de rua. Então, porque o sistema brasileiro tem alguns problemas de representatividade que, portanto, o eleitor muitas vezes não se sente devidamente representado por causa do sistema eleitoral vigente. Por quê? Primeiro, existe uma desproporcionalidade muito grande, portanto, entre as diferentes, portanto, os estados. Portanto, tem estados que têm uma representatividade maior, outros menor por causa da população. E mesmo o eleitor, por exemplo, vota nominalmente, mas quando o próprio deputado pode mudar de partido, portanto, ele fica desprotegido. Claro, ele votou no determinado proposta, o deputado mudou de partido e ele ficou sem representante. Então, tem essas questões que precisam ser resolvidas. Anatólio, como um homem também de marketing, a área que gera as emoções, eu gostaria de perceber, do seu ponto de vista, até que ponto a morte de Eduardo Campos era o candidato PSB, anterior a Marina Silva, como é que a sua morte de alguma forma refletiu positivamente, entre aspas, para o boom da candidatura de Marina Silva? Inicialmente, primeiro fez com que a Marina fosse indicada como sendo a candidata do PSB. Como se sabe, a Marina, ela faz parte queria legalizar um partido político, que é a Rede de Sustentabilidade, queria concorrer nestas eleições com um partido próprio, a Rede de Sustentabilidade, mas ela não conseguiu formalizar junto ao Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, não conseguiu, digamos, legalizar o partido. E aí ela acabou por assumir a posição de vice na chapa encabeçada pelo altura candidato do PSB, Eduardo Campos, e o acidente aéreo em São Paulo com o candidato do PSB fez com que o partido ficasse sem candidato. E, na ausência do candidato, o presidente do PSB acabou por redirecionar a escolha para Marina Silva, de modo que há uma ligação direta. Portanto, a morte de Eduardo Campos fez com que a Marina parecesse como candidata, para alguns natural do Eduardo Campos, do PSB, para outros nem tanto. Mas em termos emocionais, é claro que houve inicialmente toda aquela projeção da Marina, tentou-se capitalizar aquilo que era, digamos,
o sentimento de alguma orfandade, também aquele sentimento de pesar que rodeava a família do PSB. Inclusive, lembro-me agora de um estrategista colombiano que fez também uma campanha para Cristina Kirchner, e isso após a morte do Néstor Kirchner, na Argentina, e ele teria dito, num determinado momento, dificilmente alguém ganha de uma viúva. E foi o que se viu na Argentina. Efetivamente, a Argentina, comovida, acabou também por votar praticamente imensamente na candidata a Cristina Kirchner, que vai agora, que tem enfrentado alguns problemas. Porque a Cristina Kirchner era viúva de jure e de facto do Néstor Kirchner. A mesma coisa, isso mexe, mas a mesma coisa não acontece com a Marina, porque inicialmente sim, houve essa reação emocional dos brasileiros, mas aos poucos começaram a perceber, primeiro que ela não é viúva do Eduardo Campos, e em segundo lugar, porque o casamento que existiu entre os dois era um casamento de conveniência, e todo brasileiro sabe que é um casamento de conveniência, de modo que a sua projeção inicial deve sim um pouco a tudo isso, e também os brasileiros acabam por descobrir neste momento, como disse o Alvarenga, que no fundo não há grandes diferenças em termos ideológicos entre os três candidatos, digamos, à presidência brasileira. Há algumas nuances que podemos ver aqui, mas começaram a descobrir isso, é por isso que também a Marina, nessa reta final, se a campanha durar mais 2 semanas, seguramente que ela será ultrapassada largamente pelo candidato do PSB, que tem uma máquina partidária absolutamente fantástica. O PSDB, aliás, que é o candidato, que é o partido do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que tem uma máquina partidária também muito forte. Ou seja, a Marina neste momento começa a pagar, porque a questão emocional já pesa menos. Os brasileiros já começam a pensar, efetivamente, porque é que eu vou escolher a Marina e não a Dilma, em termos de propostas. Há nesta reta final da campanha, digamos, a emergir da parte racional do eleitor. E ela está a perder terreno exatamente porque a parte emocional já ficou para trás, e neste momento os brasileiros querem saber quais as propostas que diferenciam qualitativamente para melhor a vida das suas comunidades, e é isso que está neste momento a refletir negativamente a campanha da Marina, que não consegue apresentar, digamos, soluções credíveis